O mundo está vivendo um tempo de crise e que não é apenas de ideologias políticas, não é apenas guerras, mas uma crise de vício em pornografia, e isso é sem precedentes. Até um tempo atrás se falava a respeito apenas dos homens nessa área, mas mulheres, crianças, adolescentes, idosos, pessoas religiosas ou não, estão se envolvendo no vício da pornografia. Se tornou nos Estados Unidos hoje o vício número 1. Está à frente do vício do álcool, o vício de cigarro, o vício de jogos de azar. Ou seja, é algo que está tomando conta da sociedade. 3 em cada 5 adultos norte-americanos acessam material pornográfico regularmente. E isso é algo alarmante. No Brasil não temos pesquisas atualizadas sobre isso. A última pesquisa, tem vários anos já que foi feita, mas falava em torno de 10% da população brasileira viciada em pornografia. E, com certeza, esse número aumentou e muito nesses últimos anos. As pesquisas têm apontado que a pornografia ela não é só mais acessível, porque a tecnologia está facilitando isso, mas ela tem se tornado, isso os estudos estão dizendo, mais violenta, mais extrema e, de certa forma, potencializando ainda mais os danos na mente de quem está ligado a esse vício. A dependência da pornografia acontece pelo mesmo mecanismo de vícios como drogas, álcool, jogo. É o mesmo caminho de vício. Mas o diagnóstico e tratamento é diferente, principalmente porque o vício da pornografia depende muito da pessoa vencer a vergonha, o constrangimento para admitir que tem. Os outros vícios, muitas vezes, aparecem os sintomas muito mais rapidamente, muito mais visível, enquanto da pornografia, não. Agora, nós podemos pensar nos vícios da seguinte forma. Qualquer vício, eu vou ler aqui algumas descrições para facilitar entendermos como funciona. Qualquer vício. As alterações nos neurotransmissores do cérebro associados ao prazer, como dopamina e serotonina, são semelhantes nos vícios. Quando o sistema nervoso central percebe que o corpo está recebendo doses extras de dopamina e serotonina por estímulos externos, como drogas, jogo ou pornografia, então o sistema nervoso reduz a produção natural desses hormônios. Por isso a pessoa vai ficando dependente dos estímulos externos. Então, com a diminuição, o indivíduo sente a necessidade de buscar cada vez mais esses estímulos externos para poder recompensar a falta dos naturais. Então, logo, o cérebro se adapta a essa nova realidade. A mente ela vai sendo trabalhada, o cérebro vai se adaptando a essa nova dinâmica, de forma que a pessoa vai ficando viciada. Ela entra num ciclo viciante baseado no prazer e na recompensa imediata, vinda por estímulos externos. Então, quando nós olhamos para isso, nós vemos que, de certa forma, nós podemos dizer assim, o principal complicador nessa história é que a pessoa ela não fica viciada no jogo, na droga, não fica viciada na pornografia, ela fica viciada em dopamina e serotonina que estão sendo produzidas por estímulos externos. Então ela depende daquele estímulo, seja droga, álcool, jogo, né? Ela depende desse estímulo externo para ter aquela dose da dopamina e serotonina
que o cérebro dela está pedindo, e ele vai pedir cada vez mais. Por isso a pessoa cada vez começa a ir mais fundo, cada vez mais profundo e cada vez mais dependente daquele vício. Agora, cada área de vício, ela tem os seus desdobramentos, obviamente, né? Não são todos exatamente iguais, mas cada um vai ter o seu desdobramento na vida da pessoa. Vamos ver especificamente o vício da pornografia, que é o nosso tema de hoje, né? Alguns problemas que surgem por causa desse vício. O primeiro deles é o vício propriamente dito e a dependência dele. Isso, como nós já vimos, a pornografia ela vai estimular a liberação imediata de dopamina e serotonina pelo estímulo visual externo. Gera a sensação que é forte, mas é também momentânea de prazer. E a pessoa começa a buscar isso para se satisfazer e cada vez ela busca mais. A segunda coisa é ansiedade e depressão. Há uma ligação direta entre pornografia e depressão. E não é só isso, o estresse também e a ansiedade estão ligadas a isso. Então a pessoa que acaba viciada na pornografia, ela acaba também tendo problemas sérios de depressão, de estresse e de ansiedade. A terceira a gente chama de derrocada espiritual, porque é um processo, é gradual, mas a pessoa vai ladeira abaixo na vida espiritual dela. A culpa é talvez um dos principais sinais que aparecem e que vão trabalhar na vida da pessoa negativamente, porque traz a consciência do erro. E Deus, Ele nos criou assim, Deus nos deu sensibilidade espiritual para percebermos quando nós erramos e quando não erramos. Se você é crente principalmente, né, você tem isso. E o Espírito Santo vai trabalhar em você e mostrar quando você está errado. Então a culpa vem e a pessoa muitas vezes não consegue deixar aquele vício. Então a tendência é esfriar espiritualmente. Para de orar, para de ler a Bíblia, para de jejuar, para de ir às reuniões e daqui a pouco para de ir na igreja e começa a enveredar até por outros vícios também. O reflexo ele vai aparecer na vida pessoal, na vida espiritual, na vida familiar e no trabalho. Com certeza vai aparecer sinais disso nessas áreas de relacionamento. E pode arrastar a pessoa para outros tipos de pecados sexuais mais graves. A quarta coisa que eu quero chamar a atenção é o impacto na vida conjugal, porque a pornografia ela gera estímulos sexuais difíceis de serem reproduzidos no relacionamento normal. E isso produz uma redução no interesse do sexo real do casal. Então a pessoa não consegue competir com aquilo que é o estímulo externo e pode destruir o seu casamento, né? Pode causar uma série de danos na sua vida. Agora, como vencer? Quero dar aqui algumas dicas para você. Em primeiro lugar, reconhecer o problema. Reconheça que tem o problema do vício. E estabeleça um compromisso diante de Deus de abandonar. O primeiro passo, então, é reconhecer que a situação é grave e precisa abandonar. O segundo é definir metas claras para a sua vida para que você deixe aquilo. Então, você nunca vai conseguir vencer um problema que você não queira confrontar. Se você não quiser confrontar esse problema, nunca vai conseguir vencer. Então, chame o pecado de pecado, estabeleça o alvo de ficar livre e não apenas perdoado momentaneamente. Ou seja, cometeu o pecado, pede perdão, está livre naquele momento e acabou. Não, ficar livre. Deus quer que você seja totalmente livre desse problema. Segundo lugar, identifique e ataque os gatilhos na sua vida. Normalmente, os vícios, eles são disparados, né, a partir de gatilhos. São situações que funcionam para estimular, saciar a pessoa com aquele vício. Então pode ser grupos de WhatsApp, perfis nas redes sociais,
pessoas próximas que também gostem desse vício, a solidão, o estresse, o tédio, são coisas que podem ser o gatilho. Para cada pessoa pode ser uma coisa diferente. Agora, quanto mais você puder identificar qual ou quais são os gatilhos na sua vida, mais fácil é vencer aquele vício. Se você é casado, buscar a ajuda do seu cônjuge, de alguém muito próximo que possa ajudar nessa área. A terceira coisa é, não tente vencer a batalha sozinho. Busque alguém de confiança. Alguém que seja emocionalmente maduro, saudável, alguém que seja aberto ao diálogo, alguém com quem você possa dividir essa luta e possa realmente te ajudar, porque é alguém maduro. E espiritualmente, melhor ainda, se for alguém com vida com Deus, vai ser alguém que vai te ajudar a se aproximar novamente do Senhor. Então, se você faz parte de uma igreja saudável, uma igreja cristã, busque alguém, busque o seu líder, busque alguém que possa te ajudar. E quando você pensar em desistir, lembre-se que esse mal, esse vício, destrói a pessoa, destrói a mente, destrói casamentos, destrói relacionamentos. Então, tome a decisão de se curar. Tome a decisão de dar o passo que você precisa dar. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim, em 2 Timóteo capítulo 2, verso 22, foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Então ele fala aqui duas coisas. Em primeiro lugar, foge. Segundo, comece a andar com gente que busca Deus. Elas vão te ajudar a vencer o seu problema. Então lembre-se, paixão é um desejo por algo proibido, luxúria. Então foge das paixões. Não lute com ela, fuja e comece a andar com pessoas que sejam sérias com Deus. E lá em Gálatas capítulo 5, verso 19, o apóstolo Paulo fala das obras da carne, ele diz, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Então ele está deixando claro aqui, foge dessas coisas, porque elas são obras da carne, não são de Deus. Então, resumindo para você, estabeleça alvos morais e espirituais, metas que você possa alcançar para ficar livre disso. Imponha limites para você. Seu computador, ponha senhas, bloqueie alguns aplicativos no seu celular, enfim, imponha limites, peça pessoas para vigiarem com você nas suas redes sociais. Tenha pessoas maduras e crentes fiéis perto de você. Reconheça que você pode cair. Se você está um tempo sem cair, reconheça que a qualquer momento pode cair outra vez. Então nunca baixe a guarda e se disponha a ser monitorado por alguém até que a vitória completa chegue na sua vida. E Deus vai te dar graça. Deus vai te abençoar. Ele vai te fortalecer e você será vitorioso.